alunos do primeiro semestre da Unifamec, universidade aqui em Camaçari, Centro Metropolitano. Estamos fazendo o nosso primeiro podcast. O nosso primeiro podcast vem com um tema muito bom e muito importante, bem atrativo. A gente vai explanar em todo o nosso podcast tudo aquilo que a gente tem incumbido no nosso projeto. Então seja bem-vindo, tá? Navegue nesse universo aí cibernético. Traga pra gente opiniões nos seus comentários, dê muito like, nos siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso TikTok, no nosso YouTube. Então a gente está aqui com a nossa convidada, meu nome é Daniele Capinã, estamos aqui com a nossa convidada Stephanie e ela vai falar um pouquinho sobre a vivência dela, sobre tudo aquilo que ela traz desde a infância até os dias de hoje, o que é que ela enfrenta. Então Stephanie, seja bem-vinda. Nosso podcast, você pode ficar à vontade, tá? Se quiser se apresentar. Gente, boa noite. Meu nome é Stephanie, tenho 24 anos. Eu vou começar minha áudio descrevendo. Eu sou uma mulher branca de cabelos, sobrancelha e olhos pretos. Estou com um vestido vermelho e um sobretudo vermelho. Tenho 1,60 m. Bom, eu sou PCD, uma pessoa com deficiência desde a nascença, que é assim considerada como congênito, que é quando você nasce com um problema. E muitas das vezes vem de alguém da família ou de um tipo biológico. Sou atualmente formada em contabilidade, comecei a usar óculos quando eu tinha 4 anos de idade e eu já tinha um grau menos 16 e menos 19, o que chamava muita atenção, principalmente quando minha mãe ia na ótica realizar a compra dos óculos. Acho que tive muitos pilares na minha vida onde eu tive que passar e eu acho muito importante hoje o podcast está sendo feito sobre esse assunto interessante. Acredito que vai contribuir muito, principalmente para a comunidade. O que Stephanie falou é bem relativo, A gente não acha pessoas, a gente não tem um costume de ter na nossa escola pessoas de baixa visão, A gente, no nosso contexto social, a gente não consegue, Stephanie, ter amigas com essa problemática. E é um assunto muito interessante, é um assunto que a gente consegue discorrer. Vocês já pararam para pensar, Pararam para pensar as barreiras que um PCD baixa visão ele tem desde do seu nascimento, desde da sua criação, nas escolas, até dentro de casa com atividades domésticas. E aí eu te pergunto, você já falou da sua infância, com 4 anos você começou a estudar, você começou a utilizar o seu óculos, mas me fala qual foi, que você lembra, a sua maior dificuldade na sua infância dentro de casa? Dentro de casa, acho que uma das minhas maiores barreiras é a questão de achar as coisas, Minha mãe, antes de descobrir o meu problema de vista, acho que toda mãe faz isso, Fala assim, se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara. Isso acontecia muito comigo, pelas dificuldades que a gente tem, principalmente pela forma que geralmente as casas são construídas, Então, às vezes dentro da casa existem alguns tipos de obstáculos, como portas em locais que não são tão atrativos, alguns tipos de degrau, tem algumas inclinações, pisos escorregadios, que é perigoso para qualquer pessoa, mas para as pessoas com deficiência visual chega a ser um pouco pior, porque a gente não consegue ter dimensão muitas das vezes se o chão está molhado. Então, quem tem uma visão comparadamente normal, consegue ter a noção de que ela está molhada, que ele vai pisar com cuidado, que tem que usar um calçado adequado. E muitas das vezes as pessoas com deficiência, por ela não enxergar aquele problema na sua frente, ela pode ocorrer risco de acidente. Então acontecia muito, eu caía muito e batia muito nos lugares. E acho que isso foi uma das maiores dificuldades, mas passado o tempo com meus pais, principalmente o meu pai, ele foi tendo, por mais que ele não tenha um problema de vista, ele foi tendo noção das coisas e noção do que era perigoso, Então ele modificou muito a casa, trocou os pisos para antiderrapante, sinalizou melhor o piso, tirou o degrau da casa, Então ele meio que nivelou para ficar mais acessível. Um pai leão, Pai e mãe, nasce um filho, nasce um leão, nasce a leoa. A gente quer mãe, a gente quer pai, a gente quer proteger nossos filhos. Então, quando o filho vem ainda com uma dificuldade atípica, do que a sociedade ela introduz, a gente ainda quer muito mais proteger, Imagino a dificuldade do seu pai, a dificuldade da sua mãe. Me conta um pouquinho. Eu lembro que em uma das nossas conversas você falou sobre uma escola, que você estudou.
Me conta um pouquinho qual era a visão da sua mãe nessa escola. Me conta o seu lado e me conta o lado da sua mãe. Bom, eu iniciei no CAE, que é o Centro de Apoio à Educação Inclusiva, assim que minha mãe teve noção do meu problema de vista. Ela descobriu desde a infância, minha mãe, que detectou meu problema de vista porque eu era diferente dos bebês normais. Eu analisava tudo muito, eu enfrentava tudo muito para poder comer, para poder tudo que eu pegava, eu olhava com muita atenção e demorava. Então minha mãe, ela percebeu, só que ainda assim não sentiu uma noção do que era uma baixa visão, uma visão subnormal, assim como dita, né? E aí, através, meus pais, eles nunca tiveram muita condição. Então minha mãe uma vez foi na prefeitura, porque ela descobriu que existia a possibilidade de conseguir um óculos, né? Já que os meus óculos sempre foram muito caros. E através disso, uma moça falou pra ela, ó, aqui em Camaçari a gente tem uma escola, né, que ficava, antigamente ela era localizada ali no fundo da Casa do Trabalho, que era o CAE, e vai lá, sua filha vai ter muito suporte, né. No início, que eu lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, que eu encontrei pessoas deficientes como eu, pessoas cegas, pessoas com baixa visão, subnormal, eu achei aquilo muito atrativo, principalmente para brincar. Então, tipo, tinha criança da minha idade e eu lembro que eu soltei a mão da minha mãe e saí correndo, né? Que minha mãe me puxou pelo braço novamente, porque ela tinha esse receio de eu brincar, de eu cair, de quebrar o óculos. Ela tinha essa super proteção, que é algo normal. E aí eu lembro que a diretora chamou ela num cantinho e falou assim na minha frente. Ela tinha aquele cuidado, mas que talvez outra pessoa não tivesse. Que se eu não tivesse ela amanhã, como eu iria me portar diante da sociedade, como as pessoas iriam se portar diante de mim. E aí minha mãe, eu lembro que minha mãe brincou e falou assim, nossa, mas ela tem roupa ser super cara, né? Isso imagina se ela quebra, se ela se machuca. Então se acontecer de quebrar, a gente não vai ter condição, né, de comprar outra. E aí eu lembro muito bem que minha mãe chegou pra mim e fez assim, Stephanie, você quer brincar? Eu falei, quero. Ela falou, tá, me dá seu óculos. E ela tirou o meu óculos. E para algumas pessoas pode parecer maldade, mas não foi maldade, eu entendi. Muito custeio, é muito caro. Então eu brinquei, foi super tranquilo, porque o local ele era apropriado, né? Ele não tinha tanto degrau, ele tinha uma parte ampla, então a gente brincou bastante. Eu estudei nessa escola até os meus 12 anos. Eu lembro que saí por conta da rotina, né? Você começa a fazer cursos para a escola, mas eu lembro que eu estudei muito tempo lá e foi um caminho muito importante, porque através da escola, né, eles fazem visita nas escolas onde existem alunos lá cadastrados. Então eles vão, eles explicam o que é uma pessoa com deficiência, eles mostram livros, eles explicam sobre o cuidado de não praticar o bullying, mostram binóculo, mostram coisas que irão ajudar, né? E é interessante, só que infelizmente é uma escola pequena que tem pouco apoio. Seria interessante, né, se ela tivesse esse olhar não só do município, do estado, das faculdades em si, que trouxessem ela para palestrar. Acho que seria muito interessante isso. Essa escola hoje fica, né, próxima aqui à FAMEC. Ela está aqui no ponto certo, localizada agora no ponto certo. A gente tentou visitar ela, né, mas por conta da greve, infelizmente, a gente não conseguiu trazer a diretora, mas a escola está lá no nosso projeto, né. Amanhã iremos fazer aqui o nosso Expo Criativa, né, quem quiser vir conhecer, o nosso paper vai estar na sala, a escola está citada no nosso paper, né, falando da importância. Você falou aí sobre o município, você falou sobre o estado, né, sobre as faculdades. O que você acha que o nosso governo hoje, né, o nosso governo, o nosso município, nossas leis, ela traz de acessibilidade para pessoas de baixa visão? O que você sente falta na sua vida da iniciativa do governo, né, da iniciativa do próprio do direito? É onde a gente está pontuando muito. O que você fala assim, não, Dani, eu senti falta disso aqui, do Estado nisso aqui, que me fizesse dar mais um pontapé maior na minha vida? Então, inicialmente, a gente hoje não tem uma lei específica para as pessoas com baixa visão, visão subnormal. A gente tem uma lei geral, que é a lei para as pessoas com deficiência, onde, de acordo com o CID da sua polícia, você vai se encaixar lá. É muito pequeno, né? Quando a gente fala de direito, é muito pequeno essa lei, porque é uma lei ampla. Então, não está descrito ali todas as necessidades. Eu sou uma pessoa com baixa visão, mas uma pessoa com deficiência auditiva ou uma pessoa com outro tipo de deficiência, talvez não vá se encaixar os mesmos critérios. Então, hoje, o que mais falta é essa questão de explicar, né, o que é uma pessoa com deficiência, porque muitas pessoas, elas entendem que deficiência é algo físico. Então, tipo, só se tiver alguma perna quebrada.
uma deformidade, né? Então, não seja isso. Eu acho que hoje, como Estado, exemplificar, né, essa situação, mostrar que tem que ter sim leis específicas para cada deficiência, para poder se enquadrar. O Estado, ele peca muito nisso e ele peca na parte de que muitas pessoas não sabem que existe uma lei. Verdade. Hoje, como a Stephanie falou, né, não existe uma lei específica para pessoas de baixa visão. Então a gente convida ao município de Camaçari, né, que é o nosso projeto está voltado aqui, a gente convida nossos governantes aqui da cidade para que deem apoio à sociedade, né, para que essa escola CAE, né, que está localizada aqui no ponto certo, ela seja divulgada, ela seja transmitida para a sociedade, que ela traga exposição. O que a sociedade precisa é de exposição. Stephanie, me conta um pouquinho como foi. Hoje você é contadora, né, maravilhosa, estudou ali na escola pública, né? As dificuldades que você teve na educação você já falou, né? Me conta como foi para você ingressar no ambiente de trabalho. Então, no ambiente de trabalho, ainda quando se fala em PCD, eu vejo muitas pessoas falando assim para mim: nossa, você é PCD, você tem muita oportunidade. Mas o que acontece? As pessoas, principalmente o mercado de trabalho, ele limita a questão do PCD. Eu lembro que eu fiz uma entrevista de emprego, onde me passaram as atividades que eu teria que executar. E aí uma das atividades era acompanhar inventário físico, né? Super normal para a área de contabilidade, a gente faz inventários. E aí eu lembro que uma pergunta foi assim: Stephanie, a pessoa me pediu desculpa, né, primeiramente pela pergunta, mas me fez: você acha que tem capacidade de exercer essa função? Talvez não que seja uma problemática, mas para quem não é uma pessoa com deficiência, né, talvez seja normal fazer esse tipo de pergunta, primeiro porque você não sabe, né, se realmente você vai conseguir executar, mas eu acredito assim, quando a gente está no mercado de trabalho, que a pessoa sabe que aquela vaga ali, que está escrita as funções, chega um momento que ela se candidata, ela entende que ela tem total capacidade de fazer e exercer. Então, muitas empresas ficam receiosas, né? Principalmente quando eu falo que eu sou PCD, algo que não tem como se esconder, algo que eu jamais esconderia, né? E algo importante se tratar, não só como meu pessoal, quanto para a empresa entender e saber os direitos dela, né? Mas quando se fala que se tem deficiência visual, né? Acredito que isso deva acontecer com outros tipos de deficiência também, existe algum bloqueio, porque as pessoas nunca sabem, né, qual é a amplitude que você consegue, das coisas que você consegue fazer, então acaba que fica limitado, né? Pequeno, né? Fica pequeno porque as pessoas entendem que você já não vai conseguir executar aquele tipo de atividade, primeiramente porque ela nem sabe o que é um problema de vista. Eu lembro que eu fiz uma admissional, onde nesse admissional existia uma pessoa que queria executar meu exame de vista. E eu lembro que eu falei assim: olha, eu estou de lente de contato, faço utilização de lente de contato. E a pessoa falou assim: olha, a gente vai tirar a sua qualidade visual. Eu falei: tá, mas eu vou ter que tirar a lente. E a pessoa ficou sem entender: ah, mas você não enxerga com a lente? Sim, mas se você vai fazer um exame em mim, eu tenho que colocar. Então, tipo, dentro do mercado de trabalho, eles já pegam terceirizadas ou empresas que não têm capacidade de examinar uma pessoa com deficiência. Não é o comum, né? Não é o comum. Eles nunca estão preparados. Eles não, na verdade, geralmente nem é um oftalmologista. Geralmente um oftalmometrista, né? Optometrista, não merecendo, mas é porque o oftalmologista é especialista, né? E geralmente é bem pequeno. Então, tipo assim, quando eu expliquei pra ela que eu não conseguia, ela ficou me olhando assim com um olhar absurdo. Tipo, assim, como é que você vai trabalhar, né? Tipo, aquele olhar de preconceito. Então, acho que hoje nas empresas falta muito esse olhar de entender que existem pessoas com deficiência e que tem que existir pessoas capacitadas para atender essa pessoa. Até porque isso pode, pessoalmente, mas profissionalmente, como a contadora falando, isso pode prejudicar muito a empresa. Uma vez que, se você não entende qual é a deficiência daquela pessoa, o que ela tem, ela pode informar também que ela adquiriu alguma coisa lá, né? E aí, como é que você prova? A fala de Stephanie é muito pontual, né? A gente vê que na sua fala, você teve dificuldades apenas para ganhar o mundo, né? Porque o mundo já é seu. Contadora, menina de baixa renda, vindo de uma favela, né? Com um problema, uma problemática, e não deixou se abater. Não deixou se abater com os bullies, não deixou se abater com as dificuldades da vida,
eu posso falar com muita proeza. Esse ano você recebeu uma vitória, né? Eu pude comemorar junto com você um mês e meio, né? Tem um mês e meio que a Stephanie hoje ela ingressou na Boticário, né? Na área de contabilidade, né? E ontem a Stephanie foi premiada com a nota 10. Então, você é um exemplo de vida, um exemplo de superação, um exemplo que a gente pode sonhar, um exemplo que a gente ainda consegue acreditar. Diz pra mim, se hoje, no município de Camaçari, a gente criasse uma lei orgânica, né? Uma lei orgânica que é para o município, uma lei orgânica falando apenas para pessoas de baixa visão. Qual é o seu sentimento daquela criança que passou por toda a dificuldade? Você se sentiria acolhida ou você se sentiria... ou você acha que essa lei poderia desprezar todo esse âmbito das pessoas de baixa visão? Jamais. Eu acho que toda ajuda sempre vai ser bem-vinda. Eu falo por mim e falo pelas pessoas que têm deficiência. É muito difícil nas escolas os professores, não que seja uma culpa do professor, jamais, mas terem um estudo do que é uma pessoa com deficiência. Eu lembro, se falando assim, vou voltar para a minha época da escola, eu lembro que a gente separava por letras. Então, eu acredito que muita gente tinha coisa disso, estava ali em ordem alfabética, era S, Stephanie S. Stephanie automaticamente ficaria no fundo da sala. E muitos professores novos faziam isso, me colocavam no fundo da sala e falavam assim, mas professor, eu não consigo enxergar. E aí, achavam que era algo mútuo, né? Então, um professor que pode achar que uma aluna simplesmente está falando algo por falar. Então, é necessário que exista essa lei para que as escolas elas sejam especializadas, para que os professores eles possam tomar curso, porque ser professor é algo muito difícil. E não ter ajuda para poder entender e fazer o seu trabalho é algo mais complicado. Então, seria interessante ter essa lei, principalmente para as pessoas que vão nascer, até porque a gente nunca sabe quem vai nascer com uma deficiência. E para as pessoas que têm hoje ainda, eu acredito que tem muito menino hoje e que precisa desse direcionamento, até para entender que existem portas, que existem ali as portas para serem ingressadas, assim como tem no IFE, assim como tem na UNEB, e diversas outras oportunidades. Então é da escola que você consegue fazer um grande profissional. É da escola que a gente ganha o mundo, né? É verdade. É escutando professores, trazendo a educação para a sociedade. Então, nosso podcast está chegando ao fim. Oh, que pena! Né? Eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Né? Muito obrigada. Lembrando que amanhã a gente vai ter nossa Expo Criativa. Venha conosco navegar nesse universo aí, baixa visão, aprender um pouquinho mais. E quem quiser seguir a Stephanie, a gente vai deixar lá na legenda, tá? O Instagram dela, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Agora ela é uma contadora, ela pode fazer seu imposto de renda. A Stephanie hoje nos agraciou com a vida dela. Muito obrigada. Né? Volte mais vezes para poder ingressar aqui na Unifamec e trazer para o nosso curso de Direito tudo aquilo que o universo jurídico ainda precisa ser explanado. Obrigada.